Amém, gente. Vamos iniciar então essa aula, que o Senhor possa nos conduzir em tudo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, tá bom? Porque pode ser que eu não consiga acompanhar no chat, mas vocês podem falar se tiver alguma dúvida aqui. Senhor amado, na tua presença, nós nos colocamos mais uma vez, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo juntos, ó Pai, falando, Senhor, do teu reino, Senhor, falando, Senhor, dos dons e talentos que o Senhor nos deu. Ah, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos dar ainda mais, ó Pai, comprometimento, Senhor, que possa, Senhor, ser com as nossas vidas, ó Pai, que nós possamos juntos, Senhor, estar ligados, Senhor, naquilo que o Senhor quer para a tua casa, Senhor, e que possamos continuar servindo com excelência, em nome de Jesus. Amém? Amém. Filha, a água que eu te pedi. Bora, gente. Então, a gente vai começar a falar sobre o Ministério de Música. Ministério, então, aqui, né, como descrito aqui no nosso slide, é sinônimo de serviço. Então, o Ministério de Louvor é composto de pessoas que devem ter uma atitude de servo. Então, todo ministério, né, de música, geralmente são aqueles que estão comprometidos com os cultos da igreja e todo e qualquer culto. Assim mesmo? Tá Não aparecendo apareceu? assim, Só tá aparecendo, pequenininho. tá aparecendo pequenininho? Peraí, filha. Que o pastor falou pra mim, o que que eu fiz? Peraí. Tá aparecendo pequenininho e eu do lado? Sim, tá aparecendo na sua tela inteira, assim. Não, não era pra aparecer assim, peraí. Ai, gente. Perdoa aí que a pessoa é meio atrapalhada em algumas coisas, mas eu vou. A gente vai vencer. Ah, peraí, mas o pastor tinha me falado. Sure. Será que é aqui? Editar? Não, era alguma coisa apresentação que ele falou. Então, se você parar de apresentar e Peraí. compartilhar. Stop share. Vou compartilhar de novo, tá? Tá bom, gente? Peraí. Para ver se. Será que você não tem que colocar aqui antes, em tela cheia? Não, era assim, ó. Ó, stop share. Vai lá na. Aí era aqui, Não, vai share. lá no slide, mãe, primeiro. Não, mas aqui é a visualização do apresentador. Só se eu fechar a visualização do apresentador e aqui de novo. É, eu acho que é bom, merece por aí. Eu acho que é aqui. Aí eu venho aqui, share, venho aqui. Pronto, agora tá aparecendo. Pronto, agora tá grande, pessoal? Tá grande, será? Agora sim. Agora tá grande. Sim, tá grande. Pronto, Isso. agora deu Sim, certo. está grande. Perfeito. Bom, ótimo, agora deu certo. Bom, então, como a gente estava falando, ministério, então, é serviço. Nossa, eu tirei. O Ministério de Louvor, então, é composto de pessoas que devem ter uma atitude de servo. Então, geralmente, você vai ver que as pessoas que trabalham no Ministério de Música são servos que sempre estão prontos para todo e qualquer culto, né? Seja culto de celebração, culto de aniversário, um chá de mulheres, um chá de bebê, um funeral, o Ministério de Música, aqueles que servem
são aqueles que estão sempre servindo em diversos cultos e em diversas ocasiões, tá bom? Por isso, ministério significa servir, né? Todos nós servindo, né, no reino de um único Senhor, ok? E lá em 1 Crônicas 15:16, a gente vai ver um texto onde Davi começa a falar sobre como foi que foram indicados, né, as pessoas para trabalhar ali como na casa do Senhor. Hoje em dia, em algumas igrejas, se faz audições, né? As pessoas se inscrevem, depois tem curso, tem audições, tem tantas coisas, né? Que as igrejas fazem para poder admitir, se eu posso dizer assim, né? Fazer a admissão de novos membros, né? Em cada ministério. Mas naquela época a gente pode até dizer que também existia, então, também uma audição ali para receber os membros que iriam participar do serviço na casa do Senhor. 1 Crônicas 15, no verso 16, diz assim, ó, que Davi também ordenou aos líderes dos levitas cantar música. Não era esse, mas é nesse texto. Nesse texto de 1 Crônicas 15 e 16, diz assim que os músicos e os cantores, eles eram indicados. Então, primeiro havia uma indicação de quem poderia trabalhar ali como no ministério, né? Ali servindo no tabernáculo. Eles eram indicados, consagrados e também eles eram qualificados para ministrar ao Senhor. Então, olha, veja bem que hoje em dia também nós temos quase que as mesmas comparações, né? Então, né, as pessoas se inscrevem, as pessoas tomam então uma decisão, né, de separar a sua vida para o ministério, para fazer aquilo, né, para dedicar o seu dom ao Senhor, e você precisa estar então qualificado. Então, isso significa que você precisa ter pelo menos uma noção, né, daquilo que você está se candidatando ali. Então, naquele tempo, os músicos eram, então, cantores, músicos e cantores eram indicados, consagrados e qualificados para ministrar ao Senhor. Então, nós precisamos ter isso bem fincado em nós, né? Como participantes do Ministério de Música, nós precisamos estar, então, né? Depois de indicados lá, me comprometi em estar, preciso estar me consagrando, preciso estar buscando ao Senhor e preciso também sempre me qualificar, ok? Qualificar no sentido de eu sei, o tanto que eu sei é suficiente? Não. Nós precisamos buscar mais qualificações no sentido de saber mais da sua área, ok? Saber se aperfeiçoar na sua área, né? Eu vejo muito isso, o que é interessante, né, no texto, que o texto fala que eles se qualificavam. Então, é importante que haja, então, de nós uma qualificação, né? Que nós tenhamos a qualificação para o serviço. Então, se eu canto, eu vou me dedicar a cantar melhor. Se eu toco, vou me dedicar a tocar melhor. Se eu faço parte da mídia, eu faço parte da dança, de qualquer parte do Ministério de Música e Arte, eu vou me dedicar, me qualificar para servir melhor ao Senhor. Ok? Primeiro, qual que é, então, o objetivo do Ministério de Música? Então, primeiro, por que existe um Ministério de Música na igreja? Por que é necessário um Ministério de Música na igreja? Então, primeiro, para criar uma atmosfera
na igreja onde o Espírito Santo possa fluir livremente. Então, lembra de umas aulas que nós tivemos anteriormente, que a gente fez a pergunta: você acha que o louvor é aquele que prepara para a pregação? Ele prepara, né, faz ali uma né, preparação para o culto, né? O que você acha que qual é a função então do louvor no culto? Então aqui a gente tem alguma das respostas. Sim, um louvor ele cria uma atmosfera, né, no culto que vai ajudar, né, que vai ajudar para que o Espírito Santo possa fluir livremente e fazer aquilo que foi determinado naquele dia. Segunda coisa do objetivo do Ministério de Música, precisamos trazer a consciência de toda a igreja do que significa realmente o momento de louvor e adoração, né? Porque o momento de louvor e adoração não é como outras pessoas acham, né? Que é o momento de, desculpem, momento de show, momento de tantas coisas, né? Mas é um momento específico onde nós adoramos ao Senhor. Então, é trazer a consciência da igreja, né? Então, geralmente, quando nós iniciamos a ministração, né, com toda a galera, nós falamos: irmãos, estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, então vamos exaltar a Ele, porque Ele é digno de louvor. Então você já vai trazendo a consciência da igreja para quem eles estão adorando, por que que eles estão ali. Então é importante ter essa conexão. É importante, então, que a gente tenha essa conexão com a igreja e a gente demonstre, então, porque é necessário que a igreja seja consciente do que ela está fazendo ali, ok? Até porque hoje nós recebemos pessoas, tem pessoas que já são veteranas, que já participam de bastante culto, e tem pessoas novas. E às vezes tem uma pessoa que chegou lá, ela não sabe nem o que ela está fazendo, alguém convidou, ela está lá. Então, geralmente, ela não sabe nem como se comportar, ok? E você, como nós, como os ministros da casa do Senhor, né? O grupo que estaremos ministrando ali, nós vamos ser ali um espelho, um modelo para ela, de como ela vai louvar ao Senhor, de como ela vai dedicar a sua adoração ao Senhor. Então, nós precisamos, então, estar ali para conscientizar a igreja, né, sobre isso. 3, ampliar mais a consciência da igreja, mostrando que o agir de Deus não está limitado só ao culto congregacional, mas que cada um pode experimentar o mesmo agir de Deus individualmente, onde quer que estejam. Então, conforme a igreja vai participando desse momento de louvor e adoração, com mais afinco, com mais atitude, com mais devoção ao Senhor, nós começamos a conscientizar de que o Deus que age no culto congregacional também age na casa dela, né? Então, que ela pode também ter momentos de expressão de adoração, de louvor, de devoção também na casa dela, no quarto dela. Então, quando você chega diante da igreja e fala: irmãos, eu estava buscando ao Senhor no meu quarto, eu estava orando lá na minha casa e o Senhor me falou, me deu essa palavra, me deu essa direção, você está já demonstrando à igreja de que o Senhor está falando, não fala somente na igreja, mas também fala lá no seu lar, fala onde você esteve. Senhor, irmãos, eu estava no meu trabalho, o Senhor me deu uma palavra. Então, conscientizar a igreja de que o Senhor fala em todo lugar, ok? Então, esse também é um dos objetivos do Ministério de Música. Que eu fiz aqui. Próximo. Outra coisa importante que nós podemos ver aqui no Ministério de Música, lá em 1 Coríntios 12, ele vai falar que sobre... Aqui eu gosto muito desse texto para falar sobre o Ministério de Música, porque apesar de sermos uma equipe, somos muitos e cada um exerce uma função. E para que
Jesus amado, que isso, gente? E para que, olha, o circunciso quer vir bem na hora da aula. E para que nós possamos continuar, né, funcionando como equipe, nós precisamos entender que o Senhor deu uma função específica para cada um. E que sem aquele membro, a equipe não vai funcionar muito bem, né? O corpo não vai funcionar muito bem. Quando nos falta um membro, quando alguma parte não está funcionando muito bem, o corpo não funciona bem. Então, nós precisamos entender que somos uma equipe, cada um desses elementos precisamos um do outro. E nós vamos funcionando bem na função que o Senhor nos designou, né? Então, cada um de nós precisamos funcionar na função que o Senhor designou. Seja você, se você é cantor, funcione bem, né? Coopere com excelência na função que o Senhor te designou. Se você é músico, coopere muito bem na função que o Senhor te designou. Se você trabalhar na mídia, se você trabalhar na dança, se você está na dança, se você está na sonoplastia, trabalhe, coopere muito bem na função que o Senhor te chamou. Porque na medida que nós vamos crescendo, né? Nós vamos nos adequando e o Senhor vai, e todo o corpo vai funcionando muito bem, ok? Então a gente não pode esquecer, irmãos, que nós, como obreiros, né, da casa do Senhor, aqueles que servem, precisamos funcionar, né, colaborar para que todos nós, né, possamos ter um resultado positivo. O que que é um resultado positivo? É quando todas as partes estão unidas num só propósito e conseguem chegar aquilo que o Senhor determinou para aquela noite, ok? Então precisamos funcionar como um corpo só, né? Como um corpo que ajustado ali, realizando bem cada função. E que funções são essas? Quais são as funções que existem, então, na. Desculpem. Que existem, então, no Ministério de Música? A gente sabe que na nossa igreja, o Ministério de Música, ele é dividido, então, em algumas partes, ok? Então, nós temos os ministros, nós temos os cantores, nós temos a banda, nós temos a mídia social, nós temos a mídia que é a projeção, temos a mídia que é a transmissão, temos a sonoplastia, temos a parte da dança, né? Então, todas essas são as partes, então, responsáveis ali, que fazem parte do Ministério de Música, ok? Nós temos um documento que se chama Diretrizes da Equipe de Música, ok? Nós estamos fazendo alguns reajustes nesse documento, porque já teve, esse documento foi feito em 2018, né? Então, de 2018 até aqui já houve algumas mudanças. Então, nós estamos atualizando esse documento para poder repassar para vocês, né, sobre as partes de cada um, né, de cada função e como que funciona essas partes na nossa igreja. Não é nada difícil, mas para não ficar também muito extenso hoje, porque a gente tem umas coisas para falar, eu vou depois encaminhar para vocês esse documento com todos os reajustes que a gente tem feito, para que você possa compreender, então, a parte de cada um, né? Como que funciona cada parte, quais são as responsabilidades, então, de cada parte, ok? Aqui, nesse momento, eu vou dar apenas uma pincelada, não é nada muito profundo, mas desse documento que nós vamos enviar para vocês vai ter mais detalhado, então, cada parte do Ministério de Música, cada função, como realiza.
e assim vai. Eu só quero deixar aqui hoje, né, nessa aula, deixar é, muito na nossa mente que nós precisamos entender, primeiramente, que a ministração do louvor não pode ser uma ministração que que seja uma preocupação, né, somente do ministro. Não, a ministração é feita pelo grupo de louvor, ok? Não é pelo ministro. Então, não é a Marina e os seus backs, não é a Ozenir e os seus backs, entendeu? Não é o ministro e os cantores, não é isso. Todos nós, olha lá, trabalhamos e crescemos na medida que cada um realiza a sua função. É isso que diz ali em 1 Coríntios 12. Então, o que precisa estar bem no nosso coração é de que quando a Ozenir está ministrando, eu também estou no back, estou ministrando. Se eu estou tocando, eu também estou ministrando. Se eu estou na mídia, eu também estou ministrando. Se eu estou na sonoplastia, eu também estou ministrando. Então, todos nós estamos ministrando e cooperando para que a igreja seja alcançada pelas canções que o Senhor colocou no coração do ministro naquele dia. Ok? Então a gente não pode esquecer de que todos nós somos responsáveis pela ministração. Claro que naquele dia, né, uma pessoa foi destacada para ouvir de Deus o que o Senhor quer para aquele dia, mas todos nós cooperamos para a missão daquele dia, ok? Para o louvor daquele dia. Por isso é importante que quando o ministro de louvor repasse para vocês o texto que o Senhor colocou no coração dele, que você colabore, né? Colabore de alguma forma, de falar, olha, sim, olha, realmente esse texto, o Senhor já falou comigo sobre isso, sabe? De estar cooperando e confirmando aquilo que o Senhor colocou ali no coração do ministro, para não ser uma coisa muito assim, como eu posso dizer, individual, solitude, sozinho, né? Para não ser uma coisa muito sozinho, porque às vezes o ministro, o Senhor deu ali uma direção para o ministro e o ministro vai passar para o grupo e o grupo parece que não está ali, sabe? O grupo parece que não compra a ideia, sabe? Não vai junto com a ideia. E a intenção não é essa. Então, a intenção de todos nós, como Ministério de Música, é que nós cooperemos, colaboremos um com o outro, ok? Colaboremos com a visão que o Senhor deu para o ministro, colaboramos com a visão que o Senhor deu para o pastor naquele dia, com cada parte do culto naquele dia, que nós sejamos colaboradores para que o fluir do Espírito Santo possa acontecer naquele dia, tá? E eu quero falar, então, agora de algumas coisas que nós precisamos ter bastante cuidado. Por quê? Porque, às vezes, nós, como ministros, e todos nós no Ministério de Música, é muito fácil de nós entrarmos na rotina. Então, o que eu quero dizer com rotina? É de a gente achar que, é mais um dia que eu vou ministrar, é mais um dia que eu vou cantar. Ah, tá, ele colocou lá a música. Ah, deixa eu ver o nome da música. Ah, o Senhor é bom. Eu não dou nem o trabalho de clicar para saber que o Senhor é bom é esse. Se é da Nívia, se é do Israel, se é do Guedes, se é de alguém. Eu não me dou nenhum trabalho, porque eu estou tão confortável na minha rotina que eu não me atrevo a realmente observar o que está ali em prestar atenção no que foi postado ali, na palavra central, nas coisas que aconteceram. Por quê? Porque a minha rotina, as nossas rotinas às vezes são tão cansativas e corridas que a gente acaba deixando que a obra de Deus passe assim no automático. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as rotinas,
ok? Porque a gente não entrar no piloto automático. O que aqui também está dizendo, na questão das rotinas, é que, como ministros de adoração, nunca nós podemos nos acostumar com aquilo que fazemos, mas devemos sondar o nosso coração e vermos se estamos completamente apaixonados pelo Senhor e pelo ministério dele em nós, porque só assim nós seremos verdadeiros adoradores. Então, a gente precisa verificar, irmãos, que entender que servir no Ministério de Música não pode ser um ato para preencher a minha agenda, não pode ser um ato para preencher o meu ego ou qualquer outra coisa, mas precisa ser realmente a intencionalidade do meu coração de servir ao Senhor com aquilo que o Senhor me entregou, com o meu dom e com o meu talento. Então a gente não pode esquecer disso, né? E não podemos cair nessa rotina, ok? Então, aqui, como eu falei para vocês, né, tem algumas coisas que ligadas ao ministro que a gente vai falar mais para frente, ok? Mas eu quero destacar uma coisa que eu achei bem interessante aqui no livro que eu falei para vocês, do Renato Marinoni, que ele destaca alguns tipos de ministros de louvor. E eu falei, nossa, que interessante. É, nós podemos destacar e perceber que realmente na nossa igreja existem esses tipos. Vamos ver, gente, se vocês conseguem perceber se existem esses tipos de ministros na nossa igreja, hein? Agora eu quero que vocês falem comigo, não me deixar falando sozinha. Olha lá, gente. O tipo de louvor, o tipo de ministro de louvor que é mestre. Esse tipo de ministro de louvor é aquele que tem como habilidade principal o dom de ensino. Ele estuda a palavra de Deus a fundo e descortina para as outras pessoas as verdades contidas nela. O mestre é aquele que trabalha na construção e solidificação da fé das pessoas da congregação, mostrando a elas os princípios da vida e fé contidos nela. Então, é esse ministro de louvor que pega um trecho, então, da palavra, né, que tem a ver com a sua ministração, e de repente ele mostra uma parte assim que você não havia percebido, você acabou aprendendo mais que uma música, né? Aprendeu um pouquinho da palavra por conta daquele ministro de louvor mestre. Vocês conseguem identificar quem é o ministro de louvor mestre na nossa igreja? Falem para mim, quem vocês acham que é? Oi, tem alguém aí? Toque, toque, toque. Alguém me bate a porta. Vamos lá. Má, eu, Oi. eu, eu acho, é engraçado assim, que às vezes você vai lendo e aí eu acho que o pastor Josué é esse mestre, porque eu ouvi muita, né, às vezes a ministração dele é uma pregação, né, mas ali tem o Sim, pastor, então eu não sei o que que é o pastor, mas no mestre eu acho que é o pastor Josué. sim, sim. Eu acho que também a Ozenir, eu acho que é um tipo de ministro de louvor mestre. Eu lembro de. Eu posso citar algumas ministrações dela que eu lembro que, tipo, de repente, sabe, aquele texto saltou na minha mente. Falei, caramba, era isso que significa, né? Eu acho que naquela ministração que ela faz, o Tu és o Cristo, se vocês se lembram, que ela fala de Pedro, meu, aquilo para mim, tipo, o texto nunca mais foi o mesmo para mim depois daquela ministração. Então, existem algumas ministrações, né, que você ouve e você fala, uau, é isso, né? Bom, vamos lá, ó. Um ministro de louvor, evangelista. Ele é um evangelista é alguém que tem como paixão e foco principal da sua vida proclamar o evangelho. Então, ele sempre está desafiando a ter um encontro evangelista. Então, o que é esse ministro evangelista? É aquele que sempre escolhe músicas que remetem à salvação. Tudo para ele tem que ser salvação. Ó, todas as músicas, você vai olhar lá o set list dele, só tem músicas que tem a ver com salvação do pecador. Vem para o Senhor, você vai ser salvo, né? E assim, sabe, sempre tem um convite para a salvação. Alguém
identifica alguém assim, o ministro de louvor que é evangelista? Não? Não, gente. Nossa, será que só sou eu que sou mais observadora? Eu acho que é o Ricardo. Eu acho que evangelista é o Ricardo, assim, ele tem muito essa canção ele sempre busca, né, ele sempre está trazendo essa questão de salvação, Sim, de firmar, sabe, de firmar na fé. Ele sempre está trazendo, eu acredito, sim. esse tipo de intenção quando ele está É, ministrando. sim, sim. Gente, eu acho muito interessante o Ricardo também. Meu Deus, gente. Eu acho muito interessante porque o evangelista é isso, ele traz atenção para Jesus, ele traz atenção para, olha, para a cruz e fala, olha, é Jesus que vai te salvar, não tem outro caminho, não tem, sabe? Então eu acho muito, muito interessante. Eu acho bem desculpem, o, o Ricardo também. Mas eu também acho a Thalita também muito evangelista quando ela ministra. Eu vejo muito essa característica mais evangelista nela. Bom, vamos lá. Gente, o ministro de louvor, profeta, ó, é aquele que edifica o corpo de Cristo através das canções e palavra que ele ministra. É aquele que aprendeu a seguir a voz de Deus com clareza e ele obedece o mover de acordo com a direção do Espírito Santo. Vamos lá, quem vocês acham que é esse ministro de louvor profeta? Que ele pegou o microfone e é batata que o Senhor vai mudar a direção do culto, vai fazer outra coisa que estava imprevista. Quem vocês acham? Doliuma, Raquel, Doliuma. Quem? Quem, gente? pastora Raquel. Pastora Raquel. É impressionante, é imprevisível. Você sabe, tem certeza que ela vai pegar o microfone e o Espírito Santo vai dar uma direção totalmente, né, inesperada. Então é esse, né, o ministro de louvor profeta, ele ouve com clareza aquilo que o Senhor quer fazer naquela noite, né? E aí vai movendo-se de acordo com o Espírito. Para algumas pessoas é muito surpresa, né? É muito inesperado, é muito fora de ordem, mas, né, é a direção do Espírito Santo. Nós vamos falar isso mais para frente, que nem sempre, né, o culto vai funcionar da maneira que você está imaginando, né? Às vezes a direção vai fazer um contorno que você não estava esperando, mas no que nós precisamos, como ministros, estar atentos. Mas eu acho também incluiria você, né? Eu já presenciei com você muitas coisas onde a gente tinha muitas músicas ensaiadas e não ia Foi, nada dela. Jesus, Eu creio assim que com também. você, às vezes, nem sempre Deus vai te falar no momento, mas muitas vezes você dava uma música na semana, mas no dia você trocava, porque ele te falava assim horas antes, né? E Sim, a gente já mudou algumas canções por você ter recebido ali, né? Na hora do valendo, Deus tinha te dado outras canções. Então ele mudava o ambiente, mudar né? o Então ambiente você do mudava tudo. coral, né? Várias vezes Sim. acontecia isso. E para Verdade. mim eu tenho muita dificuldade. Se mudar as músicas, eu vou falar, Deus, então desculpa, põe outro aqui, porque eu não vou conseguir, não. Senhor, me ajuda! É bem assim, é bem assim. Mas é interessante que o Senhor tenha as suas formas de lidar, né? E eu achei interessante desse livro que ele coloca esses tipos, né? Que geralmente são os tipos de ministério, né? Os 5 ministérios da igreja. E ele coloca como os ministros se comportam, né? Dentro desses ministérios. Eu achei muito legal, porque às vezes a gente não entende por que aquela pessoa está fazendo aquilo, né? Por que ela fala sempre assim? Por que ela age sempre assim? É porque ela está agindo, né, de acordo com esse ministério aí
dos 5 ministérios, tá? Olha lá, gente, quem é o ministro de louvor? Opa, cadê? Eita. Pastor, olha só. É aquele que se preocupa com as necessidades específicas da igreja. Então, é aquele ministro que sempre encoraja e aconselha a igreja. Então, é um ministro que ele escolhe músicas que vai fazer a igreja se sentir acolhida, se sentir amada, se sentir, sabe, filho. Sabe aquele ministro que fala: "Olha, você é filho amado, você é escolhido", sabe? Que sempre vai fazer então as pessoas se sentirem queridas ali, amadas por Deus, né? E acolhidas. Vamos lá, quem será aqui que tem esse perfil, gente? Vamos lá! Será que ninguém reconhece? Alguém assim? Eu reconheço. Alguém reconhece? Alguém assim que sempre fala isso? Você é filho, você é amado. Eu sei. A Ozenir fala muito isso nas ministrações dela. Sempre ela fala isso, né? Não fique com medo, você é o filho desejado do Senhor. Então, é muito pastoral isso, de saber que nós temos um lugar como ovelha, né? Que nós estamos no pasto do verdadeiro pastor, né? Então, eu acho bem legal isso. Ministro de louvor, pastor, ok? O ministro de louvor apostólico, esse eu acho mais difícil, né? Mas é o que fala aqui. É um ministro de louvor visionário que propõe desafios, metas e que vai abrindo o caminho e que, além disso, se preocupa em ajudar, que exorta, mas também incentiva os irmãos a seguirem. Então, esse que é apóstolo aqui que eles falem, eu acredito que é aquele tipo de ministro também que no meio da administração ele para tudo que ele está fazendo e ele começa a propor desafios para a igreja. Que eu acho que também é um pouco da característica da pastora Raquel, né? Que na hora lá ela fala: "Irmãos, agora todo mundo aqui na frente faz isso". É o Espírito Santo, entendeu? É uma coisa bem, bem direta, ok? Então, o que faz você se movimentar, sair do lugar, de ouvir a voz, de confiar, né? Coisas assim, ok? Então, esse ministro de louvor, ele é o apóstolo, vai falar apostólico, o apóstolo, né? Que tem essa característica, ok? Eu achei interessante, né? Esses exemplos que nos faz perceber, então, um pouco do nosso estilo. Por que que tem vários ministros e cada um tem uma vertente diferente, né? Vai para um lado ou vai para um outro, né? Então, se você é ministro ou vocês cantores também, vocês podem se enquadrar em qualquer um desses. Olha, até sabe como que você consegue perceber? Até pelas músicas que você ouve. Como que são as músicas que você gosta? São músicas que são mais, que tem mais versículos que vai sabe? É músicas que são mais evangelísticas, é músicas que, sabe, que te faz profetizar, é música, sabe? Então, ali você já consegue perceber um pouco do perfil do que seria a sua ministração, tá? Bom, isso não, responsabilidade dos cantores, dos músicos, isso eu vou mandar para vocês depois. Eu quero deixar aqui muito, então, uma frase da Darlene Zec, acho que é isso que fala. Ela fala assim, ó, que nós servimos com excelência porque nós conhecemos a um Deus excelente. Então, todo aquele que serve no Ministério de Música precisa ter isso em mente. Nós servimos com excelência, né? Dentro daquilo do melhor que nós podemos dar. Às vezes nós não temos grandes equipamentos, podemos não ter grandes coisas, né? Coisas que a gente imagina, a gente fala, poxa, eu queria que tivesse isso aqui. Talvez a gente não tenha, mas
Nós podemos fazer o nosso melhor, a nossa excelência, com o melhor que Deus colocou em nós. Então, nós precisamos servir, irmãos, com excelência, dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que a gente pode, né? Se eu não sei tudo, eu vou buscar, né? Ninguém vai saber tudo, mas se eu sei um pouco, eu vou buscar saber um pouquinho mais. Vou buscar a excelência, buscar me aperfeiçoar a cada dia, né? A palavra de Deus nos diz, né? E a cada dia vamos sendo aperfeiçoados. Então é importante que nós não deixemos de buscar a excelência. Às vezes o cenário não é de excelência, né? O cenário às vezes nos assusta e fala: poxa, hoje eu não vou conseguir fazer a excelência. Mas às vezes, irmãos, vocês sabem que às vezes é um nível de excelência que está na nossa cabeça. E que às vezes a gente acha que se a gente alcançar aquilo que está, o nível de excelência que está na nossa cabeça é aquilo que Deus vai desejar. E às vezes, o nosso nível de, nossa medida de excelência, com certeza, é diferente da medida de excelência de Deus. Porque a nossa medida de excelência, às vezes, é por coisas exteriores. Mas a medida de excelência de Deus não é por coisas exteriores, é por coisas interiores, por aquilo que está acontecendo ali. Irmãos, quantas vezes eu já fui ministrar no dia pior de mim, eu falava: Senhor, hoje, olha, segura na minha mão. Sabe aquela música? Segura na mão de Deus e vai. Eu estava bem naquele dia, mas como a gente falou, né? Sempre obediente da palavra que o Senhor deu. E às vezes, na minha mente, tudo tinha dado errado, estava tudo fora do lugar. Na minha mente, as coisas não estavam dando certo. Sabe quando é o dia do ensaio que dá tudo errado, que você fala: olha, é melhor todo mundo ir embora para casa, ok, igreja, vamos cantar a capela, que tá tudo legal, que a gente não vai conseguir ministrar hoje. E é naquele dia, nesse dia, no pior dia, é o dia que Deus mostra, né, a soberania dele. Ele mostra que não é você quem faz, mas é ele que faz. É ele que faz e não é nós que fazemos. Então, muitas vezes, como ministério de música, às vezes nós esquecemos disso, né? Porque nós fazemos tanto ali diariamente que às vezes a gente acha que depende de nós. E não depende de nós. Irmãos, nunca vai depender de nós. Depende somente do Senhor. Depende somente da glória de Deus. Depende somente. O que depende de nós? A preparação. Mas o agir no culto não depende de nós, né? Depende somente do Senhor. Pode falar, Zê. Só para exemplificar, eu acho que eu não sei se algumas pessoas viram, mas eu vi um flashzinho no Instagram de de uma gravação, alguma coisa que a Ana Paula Valadão estava fazendo. E de repente teve um momento, um mover mesmo, e ela começa a pedir para as câmeras descerem, para desligar o telão. Ela começa a pedir para que tudo isso se anulasse, porque ela sentiu que estava tendo um momento de adoração ali que não podia ser perdido, né? Sim. E eu achei bem interessante, porque você acabou de falar, às vezes a excelência para nós é aquilo que está externo. Então, quando eu olho, eu falo: você vai desligar um telão desse tamanho? Imagina, o telão maravilhoso. Você vai pedir para essa equipe toda parar de jogar luzes, de fazer né, de fazer o O show. trabalho E isso não dela. é, porque não era excelência, não era isso que ela queria dizer. Sim. Foi isso que o ministro, né, chamaria assim, ela era um ministro do momento ali. Ela percebeu que aquilo não era excelência. A excelência era o que o povo estava fazendo ali, de repente chorando, se humilhando. Ela falou: meu, desliga tudo isso, é isso aqui, né? Então, às vezes, a gente precisa aprender isso. Então, quando você dá esse exemplo, é bem isso mesmo. A excelência, automaticamente, a gente vai achar que é o que é visual. É o melhor microfone, é a melhor caixa de retorno, é um telão atrás, é um equipamento, é um instrumento, mas não é. É o seu coração, a sua mente, e muitas vezes a excelência vai ser o coração quebrantado, porque esse é o que mais funciona, é o que só funciona, né? Sim. Que é o coração quebrantado.
que é quando você fala assim, Deus, o que que eu vou fazer aqui? Tá tudo tão assim, né, Senhor, não tem nada. Tá tudo Da estranho, onde né? O o que eu vou ambiente, fazer? o que que eu vou fazer? E aí você faz, e é quando ele mais atua, é quando você recebe, não que a gente faz por isso, mas vem os elogios ou as palavras no sentido de Deus falou comigo, eu senti que o louvor me tocou, então você fala, nossa, não, hoje, irmã, bem hoje, irmã. Hoje. Sim, Então é para sim. exemplificar que a excelência não é daquilo que a gente vê mesmo. Sim, e não é aquilo que vem de nós, né? A excelência vem de Deus, né? E tem até um versículo que fala sobre isso, né? Que é eu vou procurar esse versículo, veio agora na minha mente, que ele fala que a excelência não vem de nós. Ah, meu Deus, agora eu esqueci, mas eu vou procurar, que fala até sobre o barro, alguma coisa relacionada a isso. Gente, então a excelência não vem de nós para que nós não nos gloriemos, alguma coisa assim, é o versículo. Então, a gente precisa entender, né, que a gente serve com excelência, porque Deus é um Deus excelente, e essa excelência é para glorificar o nome do Senhor, e nunca vai glorificar a nós, né? Mesmo que naquele dia o nosso ego queira se inflamar, queira dizer, olha como eu sou bom, não é bom. Não é bom, nunca você será bom diante da grandeza do Senhor. Nunca seremos bons, nunca seremos os mais, né? Como foi dito há um tempo atrás, nunca seremos, né, acima da média, porque o Senhor é o melhor em todos, tá? Então eu quero dizer para vocês que a responsabilidade então em conduzir a adoração é da equipe. Não deixem, então, que o ministro fique lá, né, sofrendo sozinho e você seja um mero coadjuvante. Olha, ai, nossa, olha o que aconteceu. Não, irmãos, vamos dar as mãos e juntos guerrear, sabe? E juntos entrar na guerra e juntos estar atentos no que está acontecendo. Porque não é só cantar, não é só tocar, não é só passar o slide ou só a transmissão. O inimigo ele vai tentar tirar a atenção das pessoas em todas as áreas que está acontecendo no culto. Então, todas as partes estão ministrando ao Senhor. Então, às vezes, está funcionando tudo lá na frente, mas está dando errado lá na mídia, a gente tem que orar. Está funcionando tudo, sabe, na mídia, mas está dando errado na sonoplastia, a gente precisa orar. Ok? Por quê? Porque todas as partes fazem parte para que a administração ocorra. Ok? Pode falar, Ricardo? Oi, Iva? então, só para lembrar, né, igual como você está falando aí, e não é só o pessoal que está no palco no dia, né? Você é do Amar, então, tipo assim, é o dia que a Marina está ministrando, eu não estou na escala, mas eu estou lá no culto, e eu estou vendo que tem algo diferente, eu começar a interceder por você e para as pessoas que estão lá no altar, né? É a nossa obrigação, né? Sim, sim, excelente. Sim, todos nós precisamos cobrir, né? Ser a cobertura um do outro, não deixar que aquele irmão fique ali descoberto. Então é importante nós, irmãos, nos cobrir. Sabe, já existiram vezes em que eu me sentia descoberta, e aí eu pedia para as pessoas que eu sabia que tinha mais ali a conexão e que estava mais próximo de mim para falar, ó, ora porque estou sentindo tal coisa, ora porque a situação tá assim. Porque às vezes, irmãos, e isso é normal, porque como cada um tem um nível, né, eu posso dizer assim, de intimidade com o Senhor, um nível de experiência com o Senhor, então às vezes nem todo mundo vai sentir da mesma forma. Tudo bem que você não sinta o ambiente espiritual da mesma forma, mas todos nós podemos orar, né, e cooperar para que o ambiente flua. Então, todos nós, como equipe, podemos orar e cooperar para que esse ambiente flua, tá bom? Então, aqui fala que liderar a adoração é uma arte, porque é uma habilidade que se aprende
e melhora com o tempo e com a prática. Eu creio que existem pessoas vocacionadas? Existem. Mas eu também creio que existem pessoas que podem aprender a fazer e melhorar com a prática, né? Como diz um ditado aí, a prática, né, leva à perfeição. Então, é sempre praticando, irmãos. Na área que você está, não deixe de praticar. Não deixe se desanimar no primeiro obstáculo, sabe? Às vezes vem uma música que é mais difícil. Não se deixe amedrontar. Vai lá, vai junto, estuda, busca ensinamento, busca dicas com as meninas, com alguém. Olha, não consegui fazer isso, não consegui dar essa nota. Como será que eu posso fazer? Você é músico, olha, não consegui tocar, não consegui achar a cifra. Você pode me ajudar procurando os mais experientes, se assim eu posso dizer, né? Porque a palavra de Deus, e é uma coisa que nós seguimos aqui no Ministério de Música que o pastor nos ensinou, né? Lá em Crônicas diz que eles estavam juntos, né? E tinha lá, então, os veteranos e os novatos. Então, eles estavam todos juntos, aprendendo juntos. Então, os novatos aprendiam ali com os veteranos. Então, não havia aquela coisa de o grupo dos veteranos e o grupo dos novatos. Isso não existia. O que existia era a cooperação entre si, a cooperação entre as partes. Então, por isso que você que é mais veterano, você pode sim ajudar aquele que é mais novato. E você que é mais novato, você pode sim procurar ajuda daquele que sabe um pouquinho mais que você. E isso não é, né, para desmerecer ninguém, mas é uma forma de que todos nós podemos, né, crescer juntos, ok? Então vamos lá. A adoração não é uma resposta para apaziguar a expectativa dos ministros de adoração. Ela é uma resposta ao movimento do Espírito Santo no coração. É uma resposta de amor. O Espírito Santo é o verdadeiro líder da adoração. Ele pode inspirar, mover o coração das pessoas. E nós somos simplesmente vasos através de quem ele opera. Então, irmãos, todos nós como ministros, quando estamos ministrando na casa do Senhor, não é para, né, para ser alguma coisa que vai, ai, nossa, acalmar as minhas expectativas, vai suprir as minhas expectativas. Não. A ministração do louvor de todos nós não é para suprir as nossas expectativas, mas a adoração precisa ser uma resposta do nosso amor ao nosso Deus. Então, quando nós estamos servindo ali na adoração, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, nós precisamos entender, essa é a minha resposta de amor para Deus. É isso que eu estou fazendo. O meu talento, aquilo que o Senhor me deu, é a minha resposta de amor para Deus. Então a gente não pode esquecer disso, porque se nós esquecermos disso, a gente acaba não servindo, a gente vai esfriando o nosso coração, e aí a gente não vai querer servir. Por quê? Porque a gente já não está já não tá com o coração ali, né, no Senhor. Né? Então a gente precisa entender, quando eu sirvo, eu estou respondendo ao Senhor do meu amor, o quanto eu amo ao meu Senhor. Então a gente não pode esquecer disso, que como Ministério de Música, nós precisamos estar juntos em amor. O Ministério de Música vai conduzir a congregação ao lugar de adoração juntos. Eles sinalizam o caminho para que possamos chegar no lugar da adoração. Irmãos, então, como eu falei para vocês, no início, na congregação, né, nós temos, então, pessoas que vão há muito tempo à igreja e pessoas que vão há pouco tempo na igreja. Então, nós, como ministros de música, né, a equipe de louvor que está ali na frente, né, nós vamos ser o primeiro impacto que elas vão ter ao chegar no culto. Então, nós vamos conduzir
essas pessoas a chegarem ao Senhor, a se conectarem com o Senhor. Então, nós vamos como se fosse com sinalizadores, falando: olha, irmãos, agora chegou a hora, vamos adorar ao Senhor. Então, levante as suas mãos. Então, feche os seus olhos. Então, algumas palavras de comando que não é para deixar a pessoa desconfortável, mas é só uma maneira de sinalizar às pessoas de como nós podemos, né, expressar a nossa adoração, ok? Tem aulas do ano passado, dos anos anteriores, que nós falamos sobre isso, sobre expressões de louvor e adoração. E então, nós que já estudamos sobre isso, nós sabemos, né, que quando nós levantamos a mão, o que significa, né, quando nós nos curvamos, o que significa, mas tem pessoas que não sabem o que significa. Então, vocês, todos nós, como ministros de louvor na casa do Senhor, o Ministério de Música, vai conduzir a igreja sinalizando como ela deve adorar, né? E nós vamos ali adorar juntos, com todos os irmãos. Então, você vai lá conduzindo, né, a igreja. E uma coisa importante que a gente pode perceber: ninguém adora, gente. Ninguém vai a nenhum lugar que não sabe que não sabe como chegar. Então, para que nós possamos indicar o lugar de adoração antes, no nosso lar, na nossa casa, nós já aprendemos o caminho. Amém? Nós já aprendemos o caminho, então, com as nossas disciplinas diárias, né? Disciplinas espirituais, com os nossos devocionais, nós já aprendemos o caminho do lugar da adoração. Então, quando chega lá na igreja, todos juntos, é mais fácil chegarmos a esse lugar, porque nós já aprendemos o caminho. E nós só estamos ali para sinalizar para a igreja o próximo caminho. Gente, deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Muito importante, irmãos. Vamos, então, todos nós, ouvir a direção do Espírito Santo. Tem esse texto, essa frase que diz assim, ó: are na sua própria força e você ficará exausto. Aprenda a fluir com o Espírito Santo e ele vai arar a sua terra. Então, é importante que nós, como nós falamos anteriormente, não fiquemos apenas na nossa própria força, né? Naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente domina, mas que a gente aprenda a fluir com o Espírito Santo. Então, a ouvir exatamente a direção do Espírito Santo, porque é ele que vai trazer todo o entendimento que nós precisamos. Quando entendemos que o Espírito Santo é o que está liderando no período de louvor, nós não precisamos nos esforçar, porque ele mesmo vai arar a terra. Nós somos cooperadores com aquilo que o Espírito Santo deseja naquele dia. E quando nós insistimos naquilo que temos na nossa mente, sem a ajuda do Espírito, com certeza estaremos sendo um obstáculo para que a igreja possa responder ao amor de Deus. Então, isso é uma coisa que também a gente vai falar um pouquinho para frente, mas só para deixar um pouquinho antecipado aqui para vocês. Às vezes, nós recebemos um direcionamento do Espírito, ok. Mas, como a gente falou, às vezes acontecem algumas coisas que são imprevisíveis. E a gente vai ter que tomar algumas decisões, no sentido de deixar que o Espírito Santo domine aquilo, né? E não insistir naquilo que está ali programadinho, né? Bonitinho ali no script, porque às vezes a gente, né, tem essa mania de ficar ali no script e não pode sair nem um minuto daquele script, porque eu não sei o que fazer depois disso. Se eu acabar a minha música e o pastor não tiver no pé do altar, eu não sei o que fazer com a igreja. Então, isso são coisas que a gente precisa começar a perder, né, esses medos, começar a perder e deixar o Espírito Santo, então, agir ali, porque às vezes, irmãos, o que eu vejo, às vezes, o que acontece é que existem momentos em que o Espírito Santo quer fluir,
Mas, como a gente está com uma lista fechadinha, o que que a gente faz? A gente simplesmente não deixa o Espírito Santo fluir. E aí, há uma ruptura, né? Há uma coisa brusca. E o Espírito Santo não tem como agir ali. E aí, até que o Espírito Santo encontre de novo lugar para, né, para agir, né, pode ser mais difícil. Então, que sejamos nós, né, uma terra fácil, para que o Senhor possa ali fluir através de nós. Que sejamos nós. O nosso objetivo não é adoração, mas focar os nossos olhos em Jesus. O momento de adoração não é para que as pessoas fixem os olhos em nós, mas é para que elas fixem os olhos em Cristo. Então, por mais que nós estamos indicando o caminho para o lugar de adoração, a atenção das pessoas não podem ser para nós mesmos, mas tem que ser para Cristo. Então, por mais que eu possa cantar bem, tocar bem, fazer um monte de coisa bem, não, os olhos das pessoas, as pessoas não podem ficar com os olhos fixos em mim, elas precisam entender a mensagem que nós estamos mandando para elas, né? A mensagem que nós estamos transmitindo a elas, que é que a adoração está em Jesus. Então, todo conhecimento que nós estamos ali, né, compartilhando com os irmãos é sobre Jesus e não para nós mesmos, ok? Então, irmãos, nossa, tem tanta coisa para falar e eu achei que eu ia conseguir falar isso em pouco tempo, mas tudo bem. Irmãos, eu só quero, depois eu vou passar para vocês mais detalhadamente essa parte. Eu só quero dizer para vocês, então, que todos nós, como ministros de adoração, precisamos, né, nos conscientizar de que a adoração, que o momento de adoração é para que as pessoas tenham os olhos em Jesus e retinham os olhos de nós. Que elas não se lembrem de nós, mas se lembrem da palavra que foi ministrada. Que elas não se lembrem de nós, mas se lembrem da canção que foi ministrada. Que elas não se lembrem de nada relacionado a nós, mas que elas se lembrem daquilo que o Espírito Santo falou naquela noite. Então, nessa hora eu quero finalizar aqui e deixar para vocês que vocês possam colocar isso no coração de vocês, quando todos nós estivermos ministrando, né? Que as pessoas tenham os olhos fixos em Jesus e que eu e você sejamos apenas os sinalizadores para que eles possam chegar no lugar da adoração. Amém? Gente, é isso por hoje. Semana que vem a gente tem a Ozenir, né? Aí trazendo uma aula especial para nós sobre preparação. Então estejam ligados naquilo que o Senhor vai falar. E depois na outra semana a gente tem a pastora Amanda. Então não perca essas aulas, que eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações, tá bom? Até onde eu conseguir falar aqui, eu vou mandar para vocês então essa aula e aquele documento sobre as diretrizes do Ministério de Música. Amém? Que o Senhor possa abençoar vocês, dar uma noite tranquila de descanso e que nós possamos nos alegrar em Deus, né? Que esse final de semana tem festa, então vamos nos alegrar por tudo aquilo que o Senhor fez na IBNT, 57 anos de bênçãos para a glória de Deus, sendo farol, né, no Jardim Almanara e assim nos confins da terra. Amém? Louvado seja o Senhor. Gente, eu quero. Alguém pode orar para a gente finalizar? Ou alguém está dormindo? Vamos lá, eu posso orar, irmão. Amém. É muito boa a aula, né? Bem Amém. esclarecida, né? Que é algo Amém. que
Tudo que você falou aí é o que acontece que nós precisamos, às vezes, estar mais atento, né? E também Sim. para a gente. É bom a gente identificar cada ministro também, né? Que você passou é muito legal mesmo. E foi mais uma bênção, uma aula de bênção, aprendi Amém. bastante coisa, Amém. né? Que Deus nos abençoe e vamos orar para que Deus continue abençoando nossas famílias, nossa casa e que nós possamos Amém. viver com Amém. excelência na casa do Senhor. Deus, eu te agradeço por Amém. mais uma aula, Senhor, que tu nos concedeste, Senhor, para que nós Obrigada, Senhor. possamos aprender mais e mais da tua palavra, Pai. Senhor, obrigado Aleluia, pela Senhor. vida da Obrigada. Marina, da sua família. Guarda a sua serva, Senhor. Guarda a casa dela. Senhor, que nenhuma retaliação venha sobre a vida deles. Senhor, ela se propôs a estudar, a ouvir a Ti, para passar para nós aprendermos mais, Senhor, para ministrar na Tua casa. Senhor, obrigado pela vida dessa família que tem se disposto a Te servir cada dia melhor. Senhor, abençoa cada aluno, cada um, Senhor, cada um de nós que estamos aqui para comer da tua palavra, para aprender melhor, Senhor, para te servir melhor. Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse momento de poder estar na tua presença. Senhor, Sim, agora Deus. também guarda a nossa casa, a casa de cada um que está aqui, Senhor, online. Nos guarda, nos dá uma sexta-feira abençoada. Senhor, nos dá uma noite abençoada, uma noite de descanso. Senhor, fortalece as nossas forças, porque amanhã precisamos sair novamente para ir Deus. trabalhar, que nós possamos estar revestidos de Ti nos nossos trabalhos, para que nós possamos representar a Ti nos nossos trabalhos. Sim, Senhor, Pai. nos guarda, livra de todo mal, de todo ataque maligno. Sim, Senhor, e que nós livra, Pai. cada dia mais estar Aleluia. perto de Ti, ó Pai. É Sim, isso que eu te agradeço. Abençoa a vida Deus de abençoe, cada um dos meus Senhor. irmãos que estão aqui. Em nome E que de nós Jesus, possamos, Pai. Senhor, dormir em paz, ter uma noite de paz. E eu te Em agradeço em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Graça e paz, Amém. irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Pai, gente, Deus Tchau, abençoe. gente.